E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, tá tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar a quarta parte dos exercícios sobre áreas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Questão número 11. Na figura abaixo, trace por P uma reta que divida o quadrilátero em duas partes de mesma área. Então, como sempre, recomendo que você pause o vídeo, tente resolver a questão, depois da play, segue comigo na resolução. Vamos lá? Então, vamos recapitular o que queremos, né? Queremos dividir aquela figura em duas partes de mesma área e, para isso, temos a figura. Como é que vamos fazer isso aqui? Vamos para a solução. Primeiro, vamos colocar o nome dos vértices, né? Para ficar mais fácil a organização. Um vértice A, outro vértice B, outro vértice C, outro vértice D. Na sequência, vamos traçar um segmento EF sobre o segmento DC e um segmento AE que seja paralelo ao segmento CB. Olha, esse segmento aqui é paralelo a esse, tocando no ponto A. E vamos fazer a mesma coisa, um outro segmento BF paralelo ao segmento AD. Vou colocar aqui a figura maior para visualizar o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente pegou, fez um segmento EF sobre o segmento DC para botar duas paralelas, uma AD e uma BC, para a gente poder resolver. Aí, com isso aqui, a gente vai perceber que se a gente fizer um triângulo PAD aqui, ó, formando pelo aquele ponto que já estava sobre o A e sobre o D, e fazer outro segmento agora com P, o E e o D, a gente vai ter dois triângulos de mesma área, né? Isso vai ser importante porque a gente vai fazer a mesma coisa com o PCB aqui, certo? Fez um triângulo PCB e vai fazer um triângulo PFC também. E usando a mesma propriedade, a gente vai ter dois triângulos de mesma área, certo? O triângulo PCB e o PFC vai ter mesma área. Com isso, a gente pode criar aqui ó, esse outro triângulo maior, o EPF, que ele vai ter a mesma área da figura original. Então, a gente fez essa construção para montar um triângulo que ele tivesse a mesma área da figura original, como se a gente estivesse recortando pedaços e arrastando aqui. Então, a gente vai ter que a área daquele paralelogramo ABCD vai ser a área desse triângulo PFC, né? E esse ponto vai estar lá. Como a gente quer dividir em mesma área, se a gente dividir a área desse triângulo em duas partes iguais, a gente vai estar dividindo a área desse paralelogramo. Então, tá aqui o paralelogramo quando a gente botou, né? E aí a gente montou esse triângulo, fazendo aquela construção de semelhança. Esse triângulo aqui azulzinho, ele tem a mesma área daquele paralelogramo verdinho, certo? E aí o que a gente faz? Se a gente dividir a área passando por P, a gente vai ter a mesma área, como eu falei. Então, a gente vai pegar o ponto médio desse triângulo, pelo segmento, o ponto médio de EF, e vai ter dividido, né, pela mediana, vai ter dividido em duas áreas iguais. Com isso, a gente pode descartar esse triângulo e voltar para a figura original, que nesse ponto aqui, onde era o ponto médio daquele segmentão daquele triângulo, ele vai estar dividindo a figura em áreas iguais. Né? Vê que coisa engenhosa, né? Primeiro a gente construiu lá o segmento para formar uma outra figura. Depois daquilo a gente montou um triângulo com área semelhante e aí dividiu a área daquele triângulo que era mais fácil pela mediana e a gente teve o segmento correspondente. Vamos para a 12ª questão. ABCDF é um hexágono regular. Os pontos M, N, P são médios aos lados AB, CD e EF. Pergunta: qual é a razão entre a área do triângulo MNP e a área do hexágono? Então, recomendo que você pause o vídeo, tente resolver e segue comigo na resolução. Vamos lá? Recapitulando, né? Queremos a razão entre a área do triângulo e o hexágono. E o que temos? Temos o hexágono ABCDF, que ele é regular, e que os pontos MNP são médios desses lados AB, do lado CD e do lado EF desse hexágono. Mas ele não deu a figura. Então, para a nossa solução, vamos começar montando a figura. Está aqui o hexágono regular. Eu vou botar o nome dos vértices, né? A, B, C, D, F. Vou fazer os pontos médios. O ponto médio aqui de AB, o ponto médio de CD e o ponto médio de EF, que ele chamou de M, N e P, respectivamente. E aqui está o que a questão nos deu.
Como ele quer a razão entre a área do triângulo e do hexágono, vamos formar um triângulo unindo esses pontos. Então, vamos unir aqui o MN, vamos unir o NP e o MP, e agora ele quer a razão, né, desses pontos. Qual vai ser a estratégia para resolver isso? Vamos pegar e fazer outros pontos médios que está faltando aqui. Por exemplo, vou botar o ponto médio de BC, vou pegar o ponto médio de DE e vou pegar o ponto médio de EF. E vamos ligá-los. Ligando esse ponto com esse com esse, esse com esse. Com isso aqui a gente formou outro triângulo, né, com área igual. Aí a gente liga também os vértices opostos, o AD, o BE e o CD, e a gente transformou em vários triângulos semelhantes à figura. Então, se você contar, você vai ver que o hexágono foi dividido em 24 triângulos equiláteros, todos iguaizinhos, certo? Já que aqui era um ponto médio, né? E desses, como ele quer a razão entre a área do triângulo equilátero, a gente dá para perceber que 9 desses triângulos eles fazem parte do triângulo equilátero, se você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área dele, do triângulo equilátero, é formada por 9 triângulos e a do hexágono é formada por 24. Então, a razão entre as áreas vai ser 9 sobre 24, simplificando, vai dar 3 sobre 8. Tranquilo, né? Nem precisou de muito cálculo, a gente só precisou retalhar e transformar em vários triângulozinhos. Vamos para a 13ª. Um hexágono regular e um triângulo equilátero estão inscritos na mesma circunferência. Pergunta: qual é a razão entre as áreas dessas duas figuras? Bem parecida com a anterior. Vamos lá, recapitulando, queremos a razão entre a área do triângulo e do hexágono, que nem a gente queria na anterior. Só que dessa vez temos que o hexágono regular e um triângulo equilátero estão inscritos na mesma circunferência. Então, para fazer a resolução, vamos primeiro fazer a circunferência. Está aqui a circunferência. E aí vamos fazer aqui o hexágono nela e fazer o triângulo equilátero. Olha que eu não coloquei o triângulo equilátero de qualquer maneira. Eu coloquei que os vértices desse triângulo equilátero coincidam com o vértice do hexágono, para a gente poder repartir a figura que nem a gente fez na anterior. Então, vamos ligar aqui os segmentos opostos desse hexágono. A gente ligou esse segmento com esse segmento com esse com esse. Se você quiser também, você poderia dar os nomes A, B, C, D, F, né? Vai ficar a seu critério. Mas fazendo isso aqui, a gente consegue observar a figura e percebe que o triângulo tem área igual à metade do hexágono. Por quê? Pela mesma razão de semelhança, a gente tem vários triângulos aqui semelhantes, né? Quantos triângulos aqui tem? Olha, esse aqui tem do hexágono. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E no triângulo ficou 3, 6, então é a metade. Então a área dele vai ser 1 sobre 2. Vamos para agora para a 14ª questão. Uma questão que envolve cálculo, né? Porque ficar só fazendo questões dividindo triângulo não tem muita graça. Vamos para a questão. A figura abaixo mostra um triângulo de altura 1 dividido por duas paralelas à sua base em 3 partes da mesma área. Então aqui você tem um triângulo e aí você fez duas paralelas e dividiu esse triângulo em 3 partes da mesma área. Já está dizendo que cada uma dessas partes tem a mesma área que a outra, certo? E vamos para a pergunta. Ele quer saber qual a altura do trapézio central, que aqui na figura está representado pelo x. Ele quer descobrir qual é o valor desse x aqui, sendo que a altura toda do triângulo é 1. Interessante essa, né? Então, recapitulando, queremos a altura do trapézio central, aquela medida de x, e temos a figura apenas para isso, com as informações que a altura é 1 e que ele é dividido em áreas iguais, né, em 3 áreas iguais. Vamos para a solução. Seja h a altura do triângulo menor, então eu chamei essa altura aqui de h, e a gente vai ter que a área do primeiro triângulo, ele vai ser A, que eu vou chamar esse primeiro triângulo de A, e ele vai ter altura h, certo? O segundo triângulo, ele vai ter área 2A, como assim 2A? Eu estou pegando esse triângulo agora aqui, ó, formado por esse segmento aqui, então ele vai ter área dessa parte aqui. Então, ele vai ter área de 2A e a altura dele vai ser x, que era a altura dessa parte aqui do meio, com h, que a gente chamou aqui, ok? E o terceiro triângulo, a gente vai ter a altura 1, que é a altura do triângulo todo, e a área vai ser a área total aqui, né? Que vai ser as 3 areazinhas, ó. Então, eu separei as áreas. Peguei a área aqui desse primeiro
triângulo aqui de A, que ele tem altura H. Eu peguei a área desse outro triângulo aqui que a gente formou, que ele tem área 2A, e peguei a área desse 3 e cada um corresponde com a sua altura. A primeira altura que eu chamei de H, a outra que foi a altura desse H com esse X, e a terceira que era a altura 1. E eu vou fazer agora aquela relação entre altura e áreas. Então, com essas informações, e lembrando que a razão entre as áreas de triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança, a gente pode relacionar o primeiro triângulo com o terceiro dessa forma. A área do primeiro triângulo, que é o que de cima, é A, e a do terceiro triângulo, que ele todo, é 3A. Ele é igual à razão de semelhança entre as alturas, ao quadrado, né? A altura do primeiro triângulo, h ao quadrado, e a altura do triângulo 3, que é 1 ao quadrado, certo? Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter, cortando esse A, né? Vai ter 1 sobre 3, aqui vai ficar o h ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1, não precisa colocar. Então, ficou 1/3 sobre h ao quadrado, que passando para lá esse quadrado, a gente vai ter o h igual a raiz de 1 sobre 2. Então, essa informação a gente descobriu qual é a medida da altura desse triângulozinho aqui. Só que a gente quer descobrir o do x. Então, vamos pegar outra relação. Dessa vez, vamos pegar a relação de 2 e 3, que a área do 2, do segundo triângulo, né? É 2A e do terceiro triângulo é 3A. Simplificando isso aqui, eu vou ter 2/3. Terços igual h ao quadrado, a mais x ao quadrado. E eu não vou... Deixa eu botar aqui essas informações que a gente obteve, que a altura é igual a 1/3 a partir do triângulo 1 e do 3. A partir do triângulo 2 e do 3, a gente descobriu que 2/3 é igual a mais x, tudo isso ao quadrado. E agora a gente pode fazer o quê? A gente poderia tentar desenvolver aquilo ali, né, aquela soma do quadrado, mas ia achar com várias variáveis. Mas como a gente já sabe o valor de h, é mais fácil a gente trocar h por esse valor. Então, se a gente trocar esse h, substituir, a gente vai ter 2/3 igual a raiz de 1/3 mais x, tudo isso aqui ao quadrado. E agora, antes de tentar desenvolver isso aqui com raiz no meio e tudo, é mais fácil você, se está ao quadrado desse lado, você tirar a raiz dos dois lados. Né? Já que são medidas, não tem aquele problema com o número negativo, já que são segmentos. Então, a gente vai ter a raiz de 2/3 igual isso aqui, a raiz vai cancelar ao quadrado, vai ficar 1/3 mais x. E como a gente quer descobrir o valor de x, né? É só colocar agora, passar 1/3 para lá, então vai ficar x igual a raiz de 2/3 menos 1/3. Trabalhosa essa, né? Mas é isso aí, se você gostou, dá aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!